6 horas, 1 minuto, bom dia, tudo bem? Começando mais um programa Hora do Agro, aqui pela 105 FM, legado deixado por Antônio Ribeiro Torres, com a direção geral de Dr. Roberto Torres e doutora Gracilize Torres. Tive fora por 2 semanas, problemas particulares, assuntos particulares, problema não, soluções particulares, e hoje estamos de volta com mais uma edição do programa Hora do Agro, juntamente com Robson Moraes. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia, Gino, bom dia, Rondonópolis, Mato Grosso, região. E aí, gente querida, como é que vocês estão? Muito bom dia para vocês. Estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo também no Instagram, viu? Nos siga aí, @programa Hora do Agro, a nossa live já começou. Todo jeito você pode acompanhar o nosso programa. Doutor Leonardo Rezende, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gino, bom dia, Robson, bom dia, Silas aí. Bom dia para nossa audiência, bom dia, Brasil. Hoje temos aqui, gostaria que o doutor Leonardo fizesse a apresentação do nosso nobre convidado, por gentileza. Hoje nós temos a ilustre presença do Tenente Coronel Cândido, que é comandante da 14ª Companhia Independente de Força Tática e comandante do Patrulhamento Rural Georreferenciado. Patrulhamento Rural Georreferenciado, qual ele vai explicar para nós e falar o que é, como funciona e falar sobre isso, né, Tenente? Tenente Coronel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Gino. Bom dia. Bom dia, Robson. O Robson é parceiro nosso antigo aí das ruas de reportagem. Eu agradeço o convite, né? Eu gostaria de também dar um bom dia para toda a audiência nesse horário. Com certeza tem muita gente ouvindo. Eu estava aqui agora ouvindo essas músicas, passou um filme pela minha cabeça. Quando era criança lá em Barra do Garças e tinha um programa nesse horário, 6 horas da manhã, do saudoso, agora me faltou o nome, mas eu lembro que ele falava que a giripoca e a piá, entendeu? E aí é Araguaí do Céu, isso na década de 80 em Barra do Garças. Então a gente está à disposição para poder responder as perguntas de vocês três, e se a população que estiver ouvindo quiser também fazer as perguntas, nós estamos à disposição. Nosso programa é uma gentileza da Cel Agro, da Sicredi e também da Nutripura. E a partir de agora um papo bem interessante, bem esclarecedor para você que está acompanhando a Hora do Agro e para você que quer ser parceiro do nosso programa. 67-99871-2265, ligue e seja parceiro do nosso programa. É só falar com a Edna Rondon. Então, Leonardo, por gentileza. Não, o Tenente Coronel Cândido falando, a hora que ele falou, veio um filme na minha cabeça. Também na década de 80, mas aqui em Rondonópolis, minha mãe acordava a gente para ir para a escola e o rádio já estava ligado. E eu lembro muito bem quando começou a tocar aquelas músicas do Leandro Leonardo. Liga para mim, não liga para ele. Nessa época, então 6 horas da manhã tem muita gente em pé, assim, e não obstante seja um sábado, acredito que tem muita gente na audiência. E obrigado a essa audiência. E a gente vê pelo nível da audiência, os comentários que tem acontecido. Tava ouvindo a Hora do Agro, ouvi entrevista de fulano e tal. E com certeza vão estar ligados também pelos assuntos interessantes que nós teremos hoje. Com certeza. É isso, para você que está com a gente na audiência, manda sua mensagem. O Coronel já fez as honras aqui, já pediu a interação com o público aí da nossa audiência. Tô vendo aqui umas fotos, Coronel, o senhor compartilhou conosco aqui, de um dos trabalhos, uma das ações, das atuações do patrulhamento rural. Coronel, eu queria que a gente contasse, vamos falar muito de segurança hoje, para você que está aí ouvindo, mas muito desse trabalho em específico que nós temos em Mato Grosso, que nós temos na nossa região. Eu lembro, acompanhei o lançamento. Então vamos começar contando história, Coronel. Quando surge, como surge o patrulhamento rural georreferenciado? Surge de uma necessidade, talvez, de encurtar o caminho de quem estava no produtor rural, numa área rural, numa área mais distante, mais afastada um pouco. Surge dessa necessidade de ter um patrulhamento ostensivo ali mais próximo, um contato mais perto com a polícia, é isso? Sim, Robson, eu chego em Rondonópolis em fevereiro de 2013 e justamente nesse ano de 2013 foi um ápice de roubos e furtos de caminhonetes aqui na região. 2013 e 2014. Foi os anos que nós mais tivemos roubos, principalmente, e furtos de caminhonetes na zona rural e de produtores rural na zona urbana.
Isso chamou a atenção do então pelotão de força tática, na época eu era capitão, e nós percebemos que nós deveríamos fazer alguma coisa para que nós pudéssemos inserir o homem do campo, a mulher do campo, no contexto da segurança pública. Porque o que nós tínhamos naquela época era uma grande cifra negra, né? A população do campo, a população da zona rural, ela sequer comunicava os crimes que aconteciam no campo. Por dois motivos. Primeiro, a polícia militar não conseguia nem chegar no local por ausência de conhecimento do endereço. E segundo, que eles perdiam aquela confiança nas instituições. Tipo, para que eu vou comunicar um furto se não vai acontecer perca nada? de tempo seria. Isso, para que até chegar. Isso, até chegar já era, mais ou menos assim. Para que eu vou ligar no 190 se eu não consigo ligar no 190 porque eu estou na zona rural? Porque o problema do 190 às vezes é que depende da região rural, ele vai tocar em outra cidade, entendeu? E aí a gente tinha esse problema da cifra negra. Daí então nós resolvemos iniciar de forma embrionária, simples, com uma viatura, nos momentos em que nós estávamos mais tranquilos no perímetro urbano, rondas na zona rural. Iniciou assim, rondas, visitação, e isso foi tomando um contexto maior. Ainda sem um destacamento específico para isso. Não, a força tática somente, com a guarnição do patrulhamento urbano, com essa farda que eu estou aqui vestido, realizando esse tipo de patrulhamento. Daí, em 2015... o Sindicato Rural aqui de Rondonópolis, o presidente era nosso amigo Chico da Pauliceia. Ele me chama para uma reunião, que ele também tinha essa preocupação, né? Então a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então o Chico chama a gente para essa reunião e a gente inicia um processo, né? Inclusive no momento da reunião ele me pergunta: Cândido, você vai precisar de quê? Eu falei: de um celular, tá? Que nós temos o chip, a gente precisa do aparelho, para que eu possa montar um grupo de WhatsApp, de aplicativo de mensagem, para poder estar comunicando com os produtores rurais. O Sindicato Rural de pronto atendeu essa solicitação. A gente começou um grupo bem pequeno, um grupo em que o administrador não era nem a força tática, era o próprio sindicato, porque vocês sabem mais do que eu, Leonardo sabe, a gente estava falando aqui antes aqui em off, é difícil você entrar nesse contexto do agro, né? do pessoal do campo. Eles são tanto quanto ressabiados, desconfiados. Bem e aí arredio, né? Bem arredio. E nós tínhamos esse problema. Então, o próprio sindicato começou a colocar os produtores no grupo. E aí, ao longo do tempo, eu resolvi sentar e escrever, colocar no papel o que seria o patrulhamento rural georreferenciado. Então, a gente começou a trabalhar isso aí. O engraçado é que, e interessante também, é que geralmente as pessoas colocam no papel e vão testar. Nós fizemos o inverso. Nós testamos e depois trouxemos para o papel. Então, em 2018, eu apresento o trabalho do patrulhamento rural georreferenciado Campo Seguro para o então comandante-geral da época. E em 2019, o coronel Assis assume o comando da polícia e a gente começou a rodar todos os comandos regionais apresentando o patrulhamento rural georreferenciado, a sua doutrina e os seus procedimentos operacionais. Em 2020, o senhor governador do estado, governador Mauro Mendes, ele pega e implementa esse patrulhamento rural na Polícia Militar através de procedimento operacional padrão e coloca recursos. Então ele coloca recursos da ordem de 35 milhões de reais para aquisição de um fardamento diferenciado, uma viatura diferenciada, a compra de armamentos, munições e equipamentos, drones e o mais importante de tudo, o pagamento de diárias e jornadas extraordinárias para os policiais. Porque, como você me mostrou nessa foto aí, os policiais estão na zona rural. Então, eles saem em 2 jornadas, uma de 5 dias e meio e outra de 6 dias e meio. Ou seja, segunda-feira, eles saem daqui do quartel por volta das 7 horas da manhã e uma equipe retorna no sábado e a outra no domingo. E esses 6 dias ou 5 dias é eminentemente na zona rural. Eles só vão na cidade para abastecer as viaturas. Perfeito. Coronel, vamos dando uma pausa nessa cronologia. Antes de nós termos um destacamento ou nós termos a presença mais intensiva da polícia nessas áreas, o senhor trouxe aqui o dado do aumento da violência e de roubos. Havia um perigo constante, quase que iminente, de
de uma zona de conflito, porque ali o produtor, nessa de não chamar a polícia, queria resolver com as próprias mãos ali. Então, tinha uma situação muito, muito delicada, muito complicada, porque o produtor quer proteger a propriedade dele. Só que, né, talvez os meios às vezes não sejam os mais corretos, os mais ideais. É complicado, né? Com certeza. Inclusive, nós tínhamos também um registro de ocorrência, principalmente de crimes dolosos contra a vida, um tanto quanto alto na zona rural. Às vezes praticado pelas pessoas que iam roubar, que é o latrocínio, ou às vezes praticado pelo produtor que reagia àquele roubo, àquele furto, né? E aí, em tese, se protegendo, porque num primeiro momento, quando a gente chegava lá, nós não sabíamos o que de fato teria acontecido. E com isso também a gente consegue reduzir esse tipo de crime com a presença eminente e maciça da Polícia Militar no campo. Então, como eu estava dizendo, quando a Polícia Militar sai, né, com essa característica própria, e na época foi perguntado por que dessa característica, é porque, como eu disse no início, a ideia era inserir, né, o homem do campo no contexto da segurança pública. Então eles tinham que ter uma imagem, eles tinham que ter uma equipe, eles tinham que ter uma viatura, um fardamento que ligasse diretamente a eles, para que eles não percebessem ou achassem que era somente mais uma ronda que estava passando ali para passar dias depois. Então hoje não, hoje nós temos os grupos de aplicativo de mensagem dividido por região, nós temos os coordenadores de região e nós temos o patrulhamento dividido por quadrantes. São 4 quadrantes aqui na região sul, a quadrante da região do Araguaia, a quadrante da região do Itiquira, a quadrante da região de Guiratinga e Tesouro e a quadrante da região do Vale de São Lourenço. Então nós dividimos o policiamento e dessas 4, 2 são atendidas simultaneamente todas as semanas, revezando as guarnições. Ou seja, em um mês nós passamos no mínimo 2 vezes por cada quadrante. Perfeito, doutor. A gente fica imaginando, Coronel, para quem está na cidade aqui, não tem ideia de como é que é quem está lá na fazenda, você está longe da cidade. Geralmente você tem fazendas que é só o caseiro que mora, ou um funcionário sozinho com a família. Você está longe da cidade, você não sabe quem está chegando, quem não está chegando à noite. Você tinha esse sentimento de insegurança, você ligava no 190 até chegar e qual cidade que estava. De repente você está ali aqui, na hora que você desceu a serra, nas 7 placas ali, já é município de Santo Antônio do Leverger. Lá embaixo, se fizer o 190, provavelmente vai para Santo Antônio. Sim, e Tiquira, por exemplo, você faz o 190, ele vai para Coxim ou Sonora. Aí. Outro estado, inclusive. Então você está em casa, aí você imagina, você que está em casa, às vezes uma hora ou outra você está lá, tudo à noite, fechado, você escuta um barulho, você tem um sentimento meio de insegurança, de medo. Imagina quem está na fazenda, longe de tudo, você não tem essa situação, você não sabe que você não vai ligar no 190, não vai se ligar e se atender, vai demorar para chegar. Olha a necessidade e a segurança que vem o patrulhamento rural já referenciado trazer, porque é o seguinte, quando você tem o patrulhamento, ele sabe para quem vai ligar, ele tem um grupo de WhatsApp que ele pode se comunicar, e ele sabe que quem vai atender já conhece, porque a tendência, quando tem um patrulhamento, é ele conhecer todas as pessoas da região. Sim, além de conhecer, nós fazemos os cadastramentos da propriedade. Então, todas as propriedades em que já foram cadastradas, gera-se um código, um número, que ela deixa de ter aquele nome, e eu só fazer um parênteses, a gente troca o nome pelo número, porque são muitas propriedades com o mesmo nome. Tipo, Fazenda Nossa Senhora Aparecida tem milhares, né? Então a gente troca pelo número. E nós temos o mais importante de tudo, que é a localização georreferenciada daquela propriedade, o CEP rural. Porque antes você falava a sua propriedade, para mim eu não conseguia chegar. Porque os endereços na zona rural era assim: passa uma porteira, vira direito uma árvore quebrada, aí tem uma cerca caída, aí uma ponte que danificou. Era assim que a gente recebia as informações. Hoje não, hoje eu recebo a informação que eu estou precisando de um apoio na placa 283. Eu mando para a guarnição todo o cadastro da placa 283, inclusive com a posição georreferenciada, ou seja, é o tempo de deslocamento para chegar até aquela propriedade. Então, o homem, a mulher do campo que está ouvindo sabe de quem já precisou, o tempo que a patrulha rural demorou para atender. Olha a importância do patrulhamento rural. Coronel, eu já presenciei isso, eu já vi uma situação como essa e já tive relato de funcionário na fazenda de chegar um carro com 2 pessoas,
uns falando que era da polícia, mas sem fardamento, carro descaracterizado, e ficar pedindo informação da fazenda. Mas vocês têm trator, vocês têm isso, vocês têm aquilo, e isso gera uma insegurança tremenda para quem está recebendo, que geralmente tá a esposa em casa, o marido saiu para o campo, que vai mexer com gado. O que deve fazer? Quem está lá na fazenda, quando tem uma situação como essa, qual que é a orientação que o patrulhamento rural passa para essas pessoas? Leonardo, o patrulhamento rural, nós não trabalhamos com essa solicitação de informações a título de serviço de inteligência. Então já é o primeiro detalhe. Então qualquer pessoa que chegar na propriedade descaracterizado, dizendo ser policial militar, suspeitem, porque o patrulhamento rural ele é devidamente fardado, com a farda da patrulha rural, com 4 homens e com um efetivo da Força Tática ou do batalhão e com a viatura da patrulha rural. Então, quando nós chegamos para fazer o cadastramento, nós chegamos com essa estrutura. Então, só aí você já vê que são pessoas tentando dar golpe ou cometer algum tipo de crime. A Polícia Militar não trabalha com essa inteligência a título de cadastramento. A inteligência ela está no campo, mas monitorando os criminosos, os grupos de invasão de terra, não perguntando para os proprietários rurais qualquer tipo de informação. Então, se chegar, a orientação lógico, receba, porque você não vai tratar mal, porque você não sabe de quem é, se a pessoa está armada ou não, naquele primeiro momento, mas não dê nenhuma informação, tá? Se você for funcionário, diga que não está autorizado. Se você for proprietário, também não repasse informações e comunique imediatamente no grupo da Patrulha Rural as características das pessoas que lá estavam e o veículo, se possível, com placa. Porque, como eu te disse, das 4 quadrantes, nós temos 2 simultâneas com patrulhamento rural. As outras 2 estão sendo cobertas pelo batalhão da área. Então, se houver uma necessidade, vai informar no grupo. O nosso Centro de Comando e Controle Rural, que é o nosso CIOSP do campo, fica aqui dentro do quartel. Uma hora eu convidar vocês para conhecer lá. Ele fica 24 horas acompanhando os grupos de aplicativo de mensagem. Então, chegou um chamado, a gente replica imediatamente. Então, a orientação é essa. E o detalhe, na zona urbana, os ladrões atuam com o princípio da oportunidade. Então, se ele passa na sua rua, seu portão está aberto, ele volta, entra e pratica o roubo. Na zona rural não existe princípio da oportunidade. Na zona rural existe planejamento para o cometimento do crime. Esse planejamento parte de pessoas assim, que se passam por vendedores de insumos, de implementos, de adubos, de fertilizantes, pessoas que se passam por corretores de propriedades rurais e aqueles que vão mesmo dando uma de João sem braço, perguntando sobre a região para poder planejar e depois executar. E pasmem os senhores, geralmente, quando nós conseguimos prender as quadrilhas, tem funcionários envolvidos em todos os roubos, principalmente. Então, esse é o grande problema. Por isso que a gente pede para o produtor rural passar para a Força Tática, passar para a inteligência, para que a gente possa fazer um levantamento de informações de quem vocês estão contratando. 6h20, nós estamos apresentando a Hora do Agro aqui pela 105 FM e hoje entrevistando o Tenente Coronel Cândido, falando de segurança na zona rural, aqui na 105 e também através do Instagram. E depois vai para o YouTube na quarta-feira. Nutripura, você sabe, amigo ouvinte, que boa parte do nosso público é formado por gente ligada ao agro, porque nós falamos pelo agro para todo mundo. Agricultores, pecuaristas, executivos da indústria, vendedores de insumos, e tem também muitos ouvintes que não atuam na área, apenas nos acompanham para conhecer melhor esse mundo fantástico do agro brasileiro. Mas sabe o que todos os nossos ouvintes têm em comum? Todos somos consumidores de alimentos. Todo mundo aqui quer uma comida saudável, produzida com respeito ao meio ambiente e com preço justo. E é por isso que eu quero falar da Nutripura, a nossa parceira aqui do programa Hora do Agro. Nutripura atua há mais de 20 anos lado a lado com os produtores de Mato Grosso, fornecendo insumos, consultoria e serviços inovadores que contribuem para a produção de uma carne altamente sustentável. E não é sustentável da boca para fora, não. Há vários anos os clientes da Nutripura têm o balanço de carbono, aquela conta de quanto a fazenda emite, menos a quantidade de carbono que captura, medidos. E os resultados são impressionantes.
impressionantes. Nutripura.com.br para você conhecer as histórias dos produtores que estão revolucionando a pecuária. Faça como a Nutripura, venha ser parceiro do programa Hora do Agro. 67 99 871 2265 e fale com Edna Rondon. 6 horas agora e 25 minutos. Nós estamos conversando, eu, Robson e o Dr. Leonardo, com o Tenente Coronel Cândido, falando de segurança no campo. E eu fui Sicredi também. Sicredi é parceiro nosso, faça como o Sicredi. Eu fui fiscal do Banco do Brasil e passei por essa situação de roteiro. O produtor chegava e dava essas características, a gente tinha que achar, não tinha GPS na época. Você tinha que achar por informação praticamente. Depois você passa a conhecer, a gente fiscalizava daqui até Paranatinga, tudo. A pergunta que quero fazer para o senhor, Tenente Coronel Cândido: esse policiamento da Força Tática específico para a zona rural, ele existe, ele trabalha em todo o estado de Mato Grosso? Sim, quando a gente lança o procedimento operacional padrão, que é o POP do patrulhamento rural já referenciado, os 15 comandos regionais, nós somos distribuídos por 15 comandos regionais, e eles pegam essa doutrina e tem que fazer todo mundo igual, porque é uma cartilha, né? É uma bíblia do patrulhamento que nós temos. E a diferença, Gino, é que como o Mato Grosso é muito grande, nós temos aí 3 biomas, o Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, nós deixamos a capacidade operacional e o planejamento operacional para que cada comando regional, de acordo com o seu princípio, da sua especificidade, coloque em prática. Porque o que eu coloco em prática na região sul, talvez ele não sirva para a região norte, porque são características distintas. Você pega, por exemplo, a região de Guarantã do Norte, nosso último comando regional lá, divisa com o Pará, lá nós temos garimpo, lá nós temos região de Amazônia, então é outra característica para o policiamento. Você pega a região oeste, além da fronteira seca, que é o tráfico de drogas ali entre a Bolívia e o Brasil, nós temos também a pecuária, então são preocupações distintas no contexto operacional. Mas o procedimento operacional de cadastramento, de acompanhamento do calendário do agronegócio, que aí depois eu vou fazer um parênteses aqui, e do emplacamento das propriedades, ele é padrão em todos os comandos regionais. E aí a gente tem que fazer justiça, porque o senhor Coronel Mendes, comandante-geral da Polícia Militar, ele deu um up no patrulhamento rural, colocando mais equipes, né, buscando mais recursos junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, que hoje o secretário é o Coronel Roveri, entende como funciona o processo. Então nós temos hoje mais recursos para poder colocar em prática. Todo mundo que está ouvindo, os senhores sabem que segurança é caro, segurança é um procedimento que ele não é barato. Então a gente tem os recursos da jornada extraordinária, nós temos recursos da diária. Hoje nós temos viaturas específicas que foram planejadas e foram adquiridas pelo governo do estado. Então, quando você tem essa soma do apoio das autoridades que nos comandam, que é o comandante-geral, o secretário de segurança, o apoio do governo do estado com a tropa, com essa vontade que nós temos de resolver os problemas, o resultado é esse. Inclusive, eu não sei se vocês iam tocar nesse assunto, mas o governo do estado apresentou agora uma redução da ordem de 55% nos índices de roubos e 38% nos índices de furto na zona rural aqui no estado de Mato Grosso. Que bom, e eu não tenho dúvidas que isso passa e perpassa pelo patrulhamento rural já referenciado. A Polícia Militar só que faz parte da Força Tática, né? Para ser da Força Tática tem que ser da Polícia Militar. Sim, para ser da Força Tática, a gente faz cursos específicos para que entre na companhia especializada. A Força Tática é uma companhia especializada da Polícia Militar. Muito bom, Coronel. Eu quero só pegar alguns ganchos aqui no que a gente está conversando. A última fala do primeiro bloco, o doutor Leonardo puxou o assunto. E para você que está aí com a gente na audiência, isso foi ouro, viu, gente? O Coronel muito bem explicou como é o modus operandi, como é a abordagem, a chegada do patrulhamento rural nas propriedades. Se você está nos ouvindo aí, receber uma visita que não seja devidamente caracterizada, desconfie. Isso é ouro. Um outro ponto que o senhor tocou, Coronel, muito bacana, foi desse caminho inverso que foi feito. Primeiro a aplicação
prática e depois a teórica. E isso acabou funcionando, inclusive dando mais celeridade a todo o processo. E aí, por último, o senhor falou agora desse aporte, desse investimento. Isso vem porque é um modelo validado, um modelo que deu certo. A partir do momento em que dá certo, já está na rua, já está sendo praticado, os governos entendem a importância e fazem todo esse aporte. Pegando esse último gancho da validação, hoje o patrulhamento rural georreferenciado é um modelo, está sendo copiado fora de Mato Grosso também, está sendo replicado, se eu tenho essa informação, porque é algo que nasce aqui, algo do qual nós temos que nos orgulhar, tem que levantar essa bandeira. Com certeza. Na verdade, nós já apresentamos esse trabalho, esse patrulhamento georreferenciado em Brasília 2 vezes, na Confederação Nacional do Agronegócio, na CNA, e assim, até a título, né, de brincadeira, Goiás, eles tentam pegar essa voga, falar que eles foram os primeiros, mas não foram. Eles sabem que os primeiros fomos nós, mas Goiás eles sempre tentam, né? Mas não foram. Eles sabem que os primeiros responsáveis pelo patrulhamento rural georreferenciado foi o estado de Mato Grosso. Mas eles conseguiram primeiro criar um cenário e um contexto maior. Não nesse modelo. Não nesse modelo, não como é aqui, não como é aqui. Aí eles conseguiram disseminar e tentaram pegar. É o tal da comunicação, é fake news, mas é uma comunicação que foi quem primeiro falou, né? A gente ainda falou logo em seguida. Mas nós já apresentamos esse trabalho em Tocantins, em Roraima, em Rondônia, no Acre e no Amazonas. E eu tenho certeza que Tocantins, Rondônia e o Amazonas já trabalha aos moldes do que o patrulhamento rural georreferenciado de Mato Grosso faz. Como eu disse, nós tivemos 2 apresentações para as 27 unidades da federação lá no CNA em Brasília e depois fomos convidados para apresentar nos estados específicos e também no Pará. O Pará também copiou o nosso modelo, inclusive com um modelo de placas, para que possa ajustar o seu patrulhamento. Mas o que chama a atenção de todas as outras polícias militares em relação ao nosso patrulhamento rural é que quando a gente vai para dentro da FAMATO, para dentro do IMEA, para estudar o que acontece aqui no campo, nós chegamos à conclusão que nós deveríamos acompanhar o calendário do agronegócio, para que nós pudéssemos otimizar o nosso patrulhamento. E aí o que acontece? No período de 15 de junho a 15 de setembro, que é o vazio sanitário do plantio do soja, a gente atua naquele policiamento de proximidade, naquele policiamento de cadastramento, naquele policiamento de aproximação com o homem do campo. Por quê? Porque não está havendo plantio, nós estamos num período em que já está havendo a colheita do milho entre safra, então diminui os funcionários nas propriedades, diminui a carga de adubos, fertilizantes, utensílios e máquinas agrícolas e, consequentemente, diminui o interesse pelas pessoas que praticam crime naquela região. Quer dizer, só um parênteses aqui, coronel, mais do que especialista em segurança pública, tem que passar a ser especialista também nesse ciclo da produção, tem que passar a entender disso para poder acompanhar a demanda do produtor. Eu fiz questão de ir para dentro da FAMATO, como eu disse, para aprender, porque eu sou policial militar, eu não tive isso nos meus bancos escolares. E aí a gente percebia que logo em seguida, ao término do vazio sanitário, aumentava-se os índices de roubo e furto, principalmente de adubos e fertilizantes. Por quê? Porque aumentava a quantidade desse material na zona rural. E aí, nesse período, 15 de setembro, autorizou-se o início do plantio do soja, nós intensificamos, aí deixa de ser o patrulhamento ostensivo de proximidade, de conversação, de cadastramento e passa a ser o patrulhamento repressivo, que é o que nós estamos vivendo neste momento, onde a gente aumenta a demanda operacional da Força Tática e dos batalhões ordinários, e isso eu não estou falando da região sul, isso eu estou falando em Mato Grosso, né? E aí você pega e aumenta essa capacidade. Para quê? Para que dê mais segurança para os produtores rurais plantarem o seu produto, que nesse momento é o soja, e para que não haja roubos, furtos, desvios e fraudes nos adubos, fertilizantes. Porque nós tínhamos um grande problema que o produtor comprava o fertilizante, as quadrilhas especializadas iam lá, furtavam esse fertilizante. Por quê? O que acontece? Hoje você vai num banco, você tem lá 4, 5 milhões dentro do cofre. Aquelas quadrilhas especializadas em roubo a banco, principalmente no Novo Cangaço, eles sabem dos confrontos que vão haver, eles sabem da dificuldade para pegar aquele material que é o dinheiro. Na zona rural, não. Você chega em determinadas propriedades, dentro do armazém, o valor agregado do defensivo agrícola passa desse valor que eu citei.
E às vezes as quadrilhas iam lá sem sequer dar um tiro, praticavam um furto e saíam com toda a leveza em picapes pequenas, porque você leva um valor de 4, 5 milhões dentro de uma Saveiro, de uma picape estrada, porque o valor agregado é alto. E as quadrilhas especializadas perceberam isso. Então a gente começou a bater duro nisso, evitar com que essas quadrilhas pudessem praticar esse tipo de roubo e furto na zona rural, principalmente contra os defensivos agrícolas, contra os insumos agrícolas, os adubos e os fertilizantes. E daí a gente passou a acompanhar. Outubro ali o vazio sanitário do plantio do algodão, início do plantio do algodão em novembro, colheita da soja de dezembro para janeiro e fevereiro, para poder acompanhar todo esse processo do agronegócio. E isso chamou a atenção dos outros estados, porque eles ainda não tinham essa expertise de acompanhar os seus calendários agrícolas. Então, às vezes, eles estavam dando uma demanda operacional num período desnecessário e quando era de fato necessário, a atenção era menor. Então, isso está no nosso planejamento, nós colocamos em prática. Então, hoje, eu posso garantir para você que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso acompanha o calendário do agronegócio, baseando no que os produtores estão fazendo, a gente norteia as nossas ações. E aí a diferença dos comandos regionais que o senhor citou lá no começo, né? Porque dependendo do comando regional, por exemplo, quem deve atender no Pantanal aqui não tem tanto essa questão do plantio de soja. É outra realidade. É outra lá, realidade. Né, e aí o trabalho é diferente. Com certeza. Por exemplo, a região oeste, que tem muita pecuária, a gente vai controlar, que está previsto também no nosso planejamento, a vacinação do gado, porque foi percebido que os ladrões, eles cometem um crime de abigeato após a vacinação, que eles já querem pegar, pronto, né? Então a gente acompanha a vacinação, acompanha o período das águas da região do Pantanal, porque os produtores têm que movimentar os seus rebanhos, e quando a gente está acompanhando, os ladrões também estão acompanhando. Então tudo isso tem que ser tratado em procedimentos operacionais e baseado nos planejamentos dos comandos regionais. Nós temos comandos regionais como no Araguaia, que tem o turismo, as praias do Rio Araguaia. E aí a Patrulha Rural também atua nesse sentido, porque a gente tem que pegar no nosso cadastro, se você vê, Leonardo, tem lazer, produção e outros. Então a gente pergunta na propriedade, aqui planta o quê? Ah, não, aqui é aqui na Carimã, por exemplo. Não, a gente não planta nada não, aqui tem cachoeiras, a gente é uma pousada. Tudo bem, a gente cadastra, lazer. Entendeu? Porque a gente sabe que aquele pessoal pode precisar de um outro tipo de apoio que não roubo, furto de utensílios, implementos, adubos, fertilizantes. Então, tudo isso é levantado no cadastro. E esse cadastro, ele é in loco. A gente não liga para ninguém, por isso que eu estou falando. A gente não manda mensagem, a gente não liga. A viatura da Patrulha Rural chega lá com papel e faz as anotações e as perguntas. Caracterizada. Caracterizada. A Polícia Militar, ela trabalha fardada. Nosso policiamento, ele é ostensivo. Isso é bom. Isso doutor, Vai. Doutor Leonardo, 6h35, 105 FM, estamos conversando com o Tenente Coronel Cândido e falando de inteligência dentro da segurança, tecnologia e outras informações, falando pelo agro para todo mundo. Fique ligado. O programa Hora do Agro volta já. 6h36, Hora do Agro, conversando com o Tenente Coronel Comandante da Força Tática Cândido e esclarecendo para você aí da zona rural, modus operandi da Força Tática, para não dar informação para qualquer pessoa que tenta se passar pelos integrantes da Força Tática. Por isso que eu perguntei aquela hora se é só policial militar que participa, se tem policial civil também. Então é só policial militar que integra a Força Tática, caracterizada, uniformizada, uniforme diferente, carro, tudo, para estar atento a todos os golpes que os bandidos, que também, ao mesmo tempo que a Polícia Militar, é lógico, ela tem que sempre estar à frente, onde você disse, destacou bem o trabalho da inteligência, aliado à tecnologia que o governo está proporcionando. Mas os bandidos também, eles têm o tempo todo para pensar só na maldade. Doutor Leonardo, por gentileza. Vamos lá. Coronel, o senhor falou do contato das pessoas usarem, até eu lembrei, acho que foi essa semana passada, o senhor esteve lá no nosso amigo Carlos Vanzelli, estava falando que teve um
não vou falar, idiota, não vou usar outra palavra, usou uma foto do senhor tentando se passar pelo senhor, fazendo contato com as pessoas. Foi, ele pegou um número, né, qualquer. Hoje em dia você compra no centro ali um chip e cadastra o número. E pegou uma foto minha de rede social e colocou no número e começou a conversar com as pessoas se passando pela minha pessoa, né? Quem me conhece sabe, os senhores têm o meu telefone particular, que eu sequer uso foto fardado no meu número particular. Minha foto é paisano. E aí ele manda uma mensagem para um parente meu, né? E fala que mudou o número porque trocou de plano. E esse parente meu, ele é do meu plano. E aí ele falou, mas se trocou, por que o meu não trocou, né? E aí ele me liga e a gente consegue, no mesmo dia, inclusive, prender essa pessoa que estava se passando por mim aqui. E depois prendemos o segundo, que era o que dava a conta do Pix para poder receber qualquer demanda em Cuiabá. Mas graças a Deus foi rápida a ação e ninguém depositou nenhum valor, mas tentaram se passar pela minha pessoa. E aumentou bastante o número desse tipo de golpe aqui no Brasil, saiu até no Jornal Nacional essa semana. Nós recebemos da minha filha, mudei de plano, não sei o quê, é golpe. A gente tem já um código nosso que a gente entra e descobre. O importante estar falando isso porque a Patrulha Rural não entra em contato dessa forma com nenhum produtor, com ninguém falando sobre a patrulha e querendo dados para poder fazer cadastramento. Não tem nenhum, não cobra nada, não tem nada disso. Não. O único contato que a Patrulha Rural faz é pós-cadastramento, né? Depois que a guarnição foi lá e fez todo o cadastramento, o Centro de Comando e Controle com um número funcional 99945864 é um número da Polícia Militar. Pode até checar que vai dar lá, Governo do Estado de Mato Grosso. A gente cobra do proprietário a confecção da placa. Só isso. Só a placa de identificação. Para que ele possa fazer a placa, para que a gente faça a revisita e coloque a placa lá na sua propriedade. Mas contato de que ligar para o proprietário pedindo informações, de jeito nenhum. As informações são in loco. Até porque o policiamento passa por essa visita. O próprio Robson disse. O contato aproximado com o homem do campo. Eu tenho que estar ali. A gente senta, toma um café. Você viu as fotos, conversa. É um patrulhamento que não tem tempo. Eu não determino para a guarnição que ela fique 10, 15, 20 minutos na propriedade. O tempo quem vai destinar é a própria propriedade, é o produtor, né? Uns querem apresentar mais coisa, outros querem apresentar menos coisa. Então por isso que são 6 dias na zona rural. E isso de manhã, de tarde e de noite. É dioturno. E se alguém, o senhor falou muito bem, dependendo do tipo de propriedade, eu lembro o pessoal lá da Casa Pantaneira, lá na beira do São Lourenço, tem uns ranchos, muitos ranchos de São Lourenço, Piquiri, tem as chácaras aqui na nossa região, grandes propriedades, não tem essa, todo mundo pode ser cadastrado na Patrulha Rural. Eles podem entrar em contato para pedir o cadastramento ou eles têm que esperar sempre uma visita do patrulhamento? O processo inverso pode. O proprietário pode entrar em contato com a gente para solicitar o cadastramento, se ele não for cadastrado. E aí ele manda uma mensagem solicitando e manda só a posição georreferenciada. Só isso que a gente precisa, porque o resto vai ser feito in loco. E como você disse, toda e qualquer propriedade rural, seja da pequena a grande, ela é atendida pelo patrulhamento rural georreferenciado. Nós só não atendemos áreas em litígio. Invasões de terra, nós não atendemos. Então, onde a gente sabe que tem um determinado grupo que invadiu aquela terra, a gente não atende com o patrulhamento rural de cadastramento. Aí nós vamos atender com o patrulhamento rural de repressão, né? No intuito de, num primeiro momento, fazer o esbulho possessório, que o nosso governador do estado bate duro nisso, que aqui no Mato Grosso é 0 invasão de terra. Então, se invadir, a patrulha rural vai tirar naquele primeiro momento, lógico, desde que a gente tenha conhecimento, né? Porque às vezes o produtor deixa invadir e dali 3 meses ele quer comunicar. Aí você lida com isso na justiça, você sabe que é só mediante processo. Mas ali no momento da invasão, o esbulho possessório será feito pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, inclusive sob demanda e ordem do nosso comandante-geral, do nosso secretário e do nosso governador. Então o cadastro ele pode ser solicitado. E a gente cadastra sim, sítios de veraneio, tudo, desde que esteja pedido ou que esteja na nossa rota de planejamento. Coronel, aproveitando, deixa o número, o canal de comunicação, quem quiser cadastrar. 66 99994
5864. 66. Vou conferir, né? Falar 9994-5864. Colocar lá no YouTube, quarta-feira vai sair o programa. Isso, Colocar lá muito bem. Não sei se quem tá na audiência ouviu, o doutor Leonardo nos chamou aqui. Quarta-feira no YouTube o programa. 9994-5864. É isso. Esse é o telefone do patrulhamento rural já referenciado na região sul. Deixar claro, né? Isso. Porque nos outros comandos regionais serão outros números funcionais. Mas na nossa região sul, de Dom Aquino a Alto Taquari, é esse número. São os municípios Dom Aquino, Jaciara, Jucimeira, São Pedro da Cipa, Santa Elvira, São Lourenço, que é distrito, Boa Vista, que é distrito, Rondonópolis, Itiquira, Tesouro, Vale Rico, Nova Galileia, Pedra Preta, Ouro Branco, Pedra Preta, Itiquira, Garça Branca, Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca, Alto Araguaia, Alto Taquari e Buriti. Aqui para a região de esses Primavera, são contemplados para nossa região. Poxorel também? Não, Tesouro e Guiratinga é nosso, foi citado. Poxorel. Poxorel para frente até Paranatinga e Gaúcha do Norte, Já é Primavera outra, do Leste. Muito bem, você que está aí com a gente na audiência, meu amigo, minha amiga, deixamos aqui o telefone e o doutor Leonardo bem citou. Este programa, esse bate-papo, gente, na próxima quarta-feira, às 19 horas, vai lá para o nosso canal oficial no YouTube, tá? Você vai lá no YouTube e coloca Programa Hora do Agro. Você vai encontrar o nosso canal, os programas, os bate-papos, e aí lá, evidentemente, você vai estar ouvindo e assistindo, a gente coloca o telefone na tela para você não perder, tá bom? Depois, no final do programa, a gente repete mais uma vez o telefone. Vamos seguindo com o nosso bate-papo aqui. Para seguir com o bate-papo, a gente precisa dar um intervalo rapidinho agora, por gentileza. Fique ligado. O programa Hora do Agro volta já. Então, e para você, cliente da Nutripura, você sabe que eles trabalham com balanço de carbono, aquela conta de quanto a fazenda emite menos a quantidade de carbono que captura medidos. Os resultados são impressionantes. A maioria está muito, mas muito mesmo abaixo da média nacional. E no fim do dia, é isso que nós consumidores queremos, uma carne de qualidade, produzida com sustentabilidade. Quer entender mais sobre esse assunto? Acesse o site da Nutripura, que é o nutripura.com.br. Conheça as histórias dos produtores que estão revolucionando a pecuária brasileira e colocando uma carne cada vez mais sustentável no nosso prato. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h45, né? 6h46, vamos até às 7 com Hora do Agro, aqui na 105 FM. Robson. Muito bem, Coronel. Seguindo aqui o nosso bate-papo. Só tu tava falando do golpe aqui, que pensa num cara que deu um bote errado, foi esse do golpe aí, meu. Logo o Coronel Cândido. Não durou muito. Ô, Coronel, falando um pouquinho desse relacionamento estreito, inclusive canal de WhatsApp, hoje na palma da mão o produtor tem esse acesso à segurança, à polícia militar. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos frutos que foram colhidos ao longo dos anos, de 2013 para cá, no sentido desse feedback, desse retorno, dessa resposta. Qual é o relato desses produtores, qual é a resposta desses produtores no dia a dia para os homens que estão dentro da viatura patrulhando o campo hoje? Olha, é assim, dos melhores possíveis, né? Hoje a nossa capilaridade, a gente fala que cada produtor rural que está no grupo, ele passa a ser um comunicante da Polícia Militar, né? A gente não trata como informante, é um comunicante, porque hoje nós temos informação em tempo real de tudo que acontece na zona rural, na nossa região, no nosso estado. Porque, como o Gino falou, passa-se um veículo diferente da rotina deles, porque quem sabe da rotina da região do campo é quem está lá, né? Eles já lançam no grupo imediatamente. Essa região aqui não tem costume de passar caminhão, passou um caminhão. A gente vai verificar por que aquele caminhão passou. Tem uma pessoa estranha. Tem um cara assim, passando nas propriedades e fazendo pedido. Como você falou, essa situação que você citou, é muito comum as pessoas irem para a região do campo e às vezes não é sempre que é golpe ou é bandido, não. Às vezes realmente o cara é um corretor, ele quer mostrar uma propriedade, ele não consegue achar. Só que
eles lançam no grupo e a gente verifica imediatamente. Então esse feedback é muito positivo. E hoje eles passaram a confiar no patrulhamento rural. Por quê? Porque a gente demonstrou que tudo que foi falado aqui e que está no papel é praticado. Então, quando o produtor rural aqui do Beroaba, alguns meses atrás, lança no grupo, através da sua esposa, um áudio que ela mandou: estamos sendo assaltados. Chegaram 2 homens aqui na nossa propriedade e deram um tiro no meu marido. Ela mandou um áudio, né, que o marido dela correu, os caras atiraram. Imediatamente nós mandamos o patrulhamento e fizemos o cerco, porque nós sabíamos a posição. Houve um confronto e um dos ladrões vieram a óbito ali na MT-130. Então esse feedback, ele é imediato. Então as pessoas passaram a confiar, ou seja, de fato, se eu lançar o meu problema aqui nesse aplicativo de mensagem, a patrulha rural vai chegar. Como eu disse, é o tempo do deslocamento, né? Outro dia a gente apreendeu uma carga de adubo adulterado e prendeu um motorista em flagrante a 190 quilômetros daqui, na região ali do Itiquira, no fundão lá, já quase no Pantanal, divisa com Mato Grosso do Sul, por conta do aplicativo de mensagem. Então, qual foi o tempo do atendimento da ocorrência? O tempo de sair e chegar. Não mais de ficar procurando, como você falou que trabalhava na época do banco, aqueles endereços da zona rural que ninguém nunca achava. Então, esse feedback é muito positivo. No início, quando eu disse, nós precisávamos do sindicato rural colocar o produtor. Hoje, esse número que eu coloquei, ele recebe inúmeras mensagens solicitando os cadastramentos. E eu não tenho dúvida, né, que depois aqui agora do programa, lançado o número, é que nós iremos receber muito mais mensagens solicitando os cadastramentos e as informações. Tem proprietário que lança no grupo, tem uns que são mais reservados. A gente atende no grupo e atende no privado. Aquele que quer passar a informação no privado, ele manda a mensagem, a gente vai ler da mesma forma, não tem importância. Alguns mandam de caráter geral. A gente sempre solicita que, quando é uma denúncia de caráter geral, que seja comunicado no grupo para que todos tenham conhecimento. Quando é uma coisa mais particular, que mande no privado, para que só quem tenha conhecimento é você e a patrulha rural. O importante disso, coronel, me permite dizer, é o seguinte: segurança para o campo. Essa é a ideia do patrulhamento rural. E a gente, às vezes, não tem noção do quanto isso é importante para quem está lá no campo. Eu conheço inúmeras histórias de funcionários de fazenda que desistiram de trabalhar na fazenda porque a esposa tem medo. Porque é comum. O peão deixa a esposa em casa e sai para o campo. Ele tem que fazer a ronda do gado, tem que cuidar dos animais, e a esposa fica em casa. E isso é a parte da manhã toda e a parte da tarde. Geralmente ele está ali só na hora do almoço. Isso gera uma insegurança danada. Se a mulher está insegura, geralmente ela não quer ficar morando na roça. E quando vem o patrulhamento rural, traz essa segurança, e se você não tem ainda, a importância de você ligar e se cadastrar, porque quanto mais pessoas estiverem no patrulhamento rural, mais informação tem, mais segurança vai gerar. Isso para o produtor, para o dono de fazenda, isso é muito importante. Essa segurança é muito importante. E aí os parabéns para a FAMATOS, parabéns para o senhor, Tenente Coronel Cândido, para o Coronel Mendes, que é o comandante-geral da Polícia Militar, por dar o apoio para esse projeto, para o Coronel Rovério, que é o secretário estadual de Segurança, para o governador Mauro Mendes. Parabéns para as forças de segurança do estado de Mato Grosso, parabéns para o governo do estado de Mato Grosso. Isso é muito importante. Chico as pessoas não têm noção. Sindicato Rural que deram início, né, Leonardo? Também, Sindicato Rural, FAMATO, o Chico esteve aqui conosco, batendo um papo conosco, falando também de produção, e ele que falou, vocês têm que conversar com o Cândido, vocês não podem deixar de conversar com o Cândido não. Falei, bom, tá na lista aqui, vamos conversar com o Tenente Coronel Cândido. E isso é muito importante para quem está em casa, quem mora na fazenda, quem mora na cidade, às vezes não tem noção desse sentimento que às vezes fica de insegurança para quem está lá na roça, tá? Gente, isso é importante. Não tem vizinho, isso é muito importante. Tá vizinho geralmente está muito longe. Isso é muito importante, isso vale ressaltar. E é justamente isso, Leonardo, que nós quisemos, que nós, quando sonhamos em criar o patrulhamento rural e depois colocamos em prática, foi criar esse laço, né, criar esse relacionamento, para que o homem e a mulher do campo saiba que hoje ele tem uma polícia militar, uma tropa específica para atendê-lo. Porque, como eu disse, antes não tinha, aí gerava essa insegurança. Então eu prefiro que a pessoa seja surpreendida hoje pela Polícia Militar.
Às vezes tem aquela casinha lá no meio do nada, a pessoa fala, rapaz, eu nunca imaginei que a polícia ia me encontrar aqui. E a gente vai, cadastra e ela tá no cenário. Então hoje você tem no grupo aqui propriedades a mais de 300 quilômetros aqui da sede, que é Rondonópolis, mas que está aqui. Se precisar, nós vamos, entendeu? E quem está ouvindo e quem já precisou sabe que o atendimento ele é imediato. Porque às vezes a pessoa fica com aquela, mas será que vão vir aqui, é longe? Não, o patrulhamento rural é para isso. A gente sabe a dimensão do nosso estado, a gente sabe que é longe. E outra, qual que é o problema de ser longe? Nós estamos na rua para isso, nós estamos na zona rural para isso. Perto, longe, o importante é combater o crime, né? O crime também não tem distância. Se não tem distância para o crime, muito menos para a polícia militar. 6h54. Nosso tempo realmente é bem limitado, já estamos caminhando para o final. Robson, considerações finais aí para a gente encerrar o programa. É isso, quero agradecer ao Tenente Coronel Cândido pelo bate-papo, pela entrevista. Gostei muito desse conceito que o Coronel trouxe, de não se referir ao cidadão como informante, mas comunicante. Isso cria uma via de mão dupla, porque o comunicante abastece a polícia de informações. Essa informação vai para o banco de dados, vai para a inteligência, que otimiza o trabalho de operação na rua. Então, você que está aí ouvindo, cadastre, o doutor Leonardo vai deixar aqui o telefone, cadastre e ajude a polícia militar, o patrulhamento rural já é o referenciado, a atuar cada vez mais e chegar cada vez mais longe. O desafio é esse mesmo e a prestação do serviço é essa mesmo. Não mais agradecer ao Coronel, agradecer a nossa audiência e lembrando você, seja parceiro Hora do Agro, no nosso canal do YouTube, tá? E nos siga no Instagram, @programa Hora do Agro. Doutor Leonardo Rezende. Agradecer mais uma vez, Tenente Coronel Cândido, muito obrigado pela presteza, por vir aqui falar com a nossa audiência. Agradecer a nossa audiência, você que mais uma vez abriu a porta da sua casa, está nos ouvindo aí pela manhã. Anote aí, gente, o telefone para entrar em contato com o comando, 14º Comando Regional, né? Quarto Comando Regional. Para você que quer fazer seu cadastramento da sua propriedade no patrulhamento rural, o telefone é 66-99994-5864. Repito, 66-99994-5864. Cadastre sua propriedade rural, faz lá o cadastro, liga. A segurança é importante para todos. Se você cadastrar, todos vão ficar cada vez mais seguros, porque tem cada vez mais informações. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço Gino Rondon, Robson Moraes, doutor Leonardo Rezende. Em nome do Coronel Benedito Sérgio, nosso comandante regional. Em nome do Coronel Mendes, nosso comandante geral, Coronel Rovério, secretário de Segurança. E o governador do estado, que é o comandante em chefe da Polícia Militar. Eu gostaria de agradecer esse espaço, né? A gente sempre faz questão de atender aos chamados, aos convites, porque a Polícia Militar ela tem que explicar para a população o que a gente faz, porque as críticas vêm, né? Para criticar não precisa de explicar, as pessoas criticam de graça, né? E muitas vezes não sabem do que está sendo feito. Então nós estamos tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. Este é um programa A Hora do Agro, né? Que a gente vai debater sobre o campo, mas a população do campo que está ouvindo e o povo do campo, 6 horas da manhã, eles já estão quase que deitando de novo, né? Eles já acordaram 3, 4 horas da manhã. Já está trocando a camisa. Então, contem sempre com a Polícia Militar. Seja por esse número, se você conseguir ligar no 190 da sua região, também vamos atender, ou sempre por qualquer outra forma de acionamento. Mas contem sempre com o patrulhamento rural já referenciado. Obrigado. Muito obrigado, Tenente Coronel Cândido, comandante da Força Tática, participando do programa Hora do Agro, neste sábado, sempre numa gentileza do Sicredi, Nutripura e Céu Agro. Hélio já está aí para comandar o Raízes Pampianas, a partir de agora, aqui na 105, e eu agradeço em nome do Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e meu Gino Rondon. Silas fazendo a parte técnica, Edna Rondon na parte comercial, 67-998712265. Venha ser parceiro do Hora do Agro. Amanhã, meio-dia, estarei com mais uma edição do programa Gino Rondon em alto estilo. E sábado que vem, 6 horas, estaremos de volta com Hora do Agro, aqui na 105 FM.